Nós estamos, ano passado foi Marcos, e aí minha filha me falou um dia, lá por outubro, falou: pai, eu vou terminar o 2º grau, vou entrar na faculdade, eu vou me formar e o senhor não vai ter terminado Marcos ainda. Aí eu pensei comigo: peraí, né? Não é assim também. Mas eu fiquei feliz porque eu recebi depois, acho que foi o Cassandro que me mandou uma reportagem de um pastor que demorou 48 anos para terminar o livro de Romanos. Acho que foi isso, né? Você lembra disso? Foi você que me mandou? 48 anos para expor o livro de Romanos. Você vê que a Bíblia é muito rica, muito plena de conteúdo e vida. Então vamos lá, livro de Abacuque, uma breve recapitulação. Abacuque é um profeta menor porque o volume de material produzido é menor do que Daniel, do que Isaías, do que Ezequiel, do que Jeremias. Então você tem os profetas maiores que produziram um volume maior de material, e você tem os profetas menores. Abacuque é o 8º desses profetas menores. Ele profetizou de Judá, o reino já estava dividido, então ele profetiza a partir de Judá, e ele profetiza para Judá. Ele profetiza de uma forma diferente. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam em nome de Deus, dirigindo-se para o povo. Assim, pois, diz o Senhor. Ou o Senhor, você vai ver em Jeremias: veio sobre mim a palavra do Senhor e disse: põe-te de pé. E aí eu começo a falar, e aí vai por diante. Você vai ver isso em Jeremias, você vai ver isso em Isaías: veio sobre mim a palavra do Senhor. Mas em Abacuque você não vai ver essa relação. Abacuque é um profeta que profetiza do povo para Deus. Ele não profetiza de Deus para o povo. Abacuque está vendo o que está acontecendo na nação dele, ele está acontecendo em Judá, ele está vendo, a gente viu no primeiro domingo, nos 4 primeiros versículos do capítulo 1, que ele fala: Senhor, por onde eu olho tem violência, por onde eu olho tem extorsão, por onde eu olho tem injustiça, por onde eu olho as coisas não estão funcionando. Até quando, Senhor? Essa é a pergunta dele. Até quando eu vou ficar vendo toda essa violência e aparentemente o Senhor não vai fazer nada? E aí a gente terminou no versículo 1 do capítulo 2, quando ele diz assim: eu não sei, eu não entendo, mas eu vou lá para o meu lugar de oração, para a minha torre de vigia, vou para a minha fortaleza, e eu vou esperar para ver o que o Senhor vai dizer para mim. Eu vou aguardar no Senhor. E nós podemos entender algumas coisas sobre diante do sofrimento e da dor, nós temos 2 posturas: ou nós aceitamos ou nós fugimos. Quanto antes nós aceitarmos e entendermos, antes ela produz efeito em nós. Quanto mais a gente se debate, pior as coisas parecem que vão ficar. Durante o momento da dor, a melhor coisa a se fazer, foi outra das aplicações e conclusões que nós fizemos na semana passada, era olhar para quem o Senhor é lembrar do caráter de Deus, é lembrar dos atributos de Deus, é tirar os olhos do problema e colocá-los no Senhor, é ir para o nosso lugar de oração, é ir para essa torre de vigia e só sair de lá quando o Senhor falar conosco. Nós falamos que os caminhos de Deus são insondáveis, nós não conhecemos o caminho de Deus, nós não sabemos a forma que Ele age, e nós precisamos descansar nisso, que Deus tem o controle de todas as coisas. E a gente vai ver hoje no capítulo 2 a resposta de Deus a esse questionamento de Abacuque. Nós vamos ler todo o capítulo, então nós vamos ler por blocos e vamos tentar olhar esse capítulo por blocos, depois nós vamos tentar pensar em algumas aplicações para a nossa vida. Abacuque capítulo 2, versículo 2 em diante, nós vamos ler assim: o Senhor, vamos ler do 1, porque aí a gente pega o contexto todo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas
para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fidelidade. Eu não sei qual é a sua versão aí. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos parar aqui por enquanto, vamos olhar para esses primeiros versículos. Deus começa a responder a Abacuque. E ele fala para Abacuque: pegue uma tábua e escreve nessa tábua o que eu vou te falar. Era comum na época você fazer tábuas e elas eram revestidas com cera, e você colocava ali os avisos ou aquilo que queria que fosse comunicado, e colocava nos mercados, colocava em lugares onde as pessoas poderiam ver e replicar esse conhecimento. Se você já assistiu algum documentário sobre o mundo antigo, você vai ver que, por exemplo, em Roma, havia um homem que ia de tempos em tempos, sempre que um decreto do imperador era dado, ele ia na frente do local do imperador ali, e ele então falava e diga: promulgue-se, vá, cumpra-se, e agora vai ser dessa forma que vai acontecer. No tempo de Abacuque, eles escreviam em tábuas. Mas aqui há também uma outra relação interessante. Ele vai dizer: escreve o que eu vou te dizer, escreve essa visão numa tábua. O povo de Israel já tinha tido algo parecido com tábuas na sua história. Você vai lembrar quando Deus chama Moisés ao Sinai, e Deus passa um tempo com Moisés, e ele escreve então a lei nas tábuas. Aquelas tábuas eram o que havia de mais importante para o povo de Israel. Então o que Deus está dizendo para Abacuque é que essa visão que eu vou te dar, essa resposta que eu vou te dar, ela precisa ficar registrada de tal forma que você entenda a importância dela. Essa resposta, Abacuque, ela vai marcar algo na sua vida, algo no seu coração. Então você tem que deixá-la de forma visível para todos, e todos precisam entender que isso é algo extremamente sério. Ela vai se cumprir. Ela vai vir à tona. Assim como eu fiz com Moisés e dei as leis, eu estou te dando agora uma visão, e ela vai ser tão importante quanto. E na verdade, quando a gente continua lendo, a gente vê que o versículo 4, ele é um dos versículos chaves de toda a Escritura. A gente vai ver que no Novo Testamento, Paulo aplica ele ao Messias: o justo viverá pela fé. O versículo 4, ele é a base da doutrina da justificação pela fé. O justo não vive por obras, o justo não vive pelos sacrifícios, o justo não vive porque ele é bonzinho, o justo não vive porque ele é do povo de Israel, o justo não vive porque ele é crente, o justo não vive porque ele foi batizado, o justo vive pela fé, pela fidelidade. A gente vê Paulo construindo isso. A gente vê em Hebreus, no capítulo 10, essa construção. Se nós ficássemos só nesse capítulo, eu acho que só nesse versículo nós teríamos assunto para muitos domingos aqui. Mas o que Deus está falando para Abacuque naquele momento é: eu estou mandando, o que eu vou fazer, Abacuque, vai acontecer. Ele vai dizer assim para a gente no versículo 3, a visão não falhará. Ele vai dizer: não falhará, não tardará. Se tardar, espera, certamente virá. Você já deve ter ouvido, ou já deve ter brincado, ou já deve ter falado que Deus tarda, mas não falha. Você já viu essa brincadeira? Não, fica tranquilo, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. Deus age no tempo certo. Deus age no timing correto. Deus não tarda. Deus age quando Ele decretou que Ele vai agir e quando é o tempo de agir.
É interessante nos escritos do Novo Testamento, quando Paulo vai falar sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ele está introduzindo lá em Colossenses, ele diz assim: porque aprove a Deus que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo correto, no tempo oportuno, no tempo decretado por Ele na eternidade, Cristo Jesus viesse ao mundo. Ele não podia vir antes, ele não podia vir depois. Ele veio no tempo que Deus disse que ele viria. Era o tempo do Senhor, o tempo exato. Irmãos, na nossa vida, essa coisa, Deus está demorando, Deus está tardando. Não, Deus tem o tempo certo. Deus tem o tempo dele. O tempo dele não é o nosso tempo. E muitas vezes nós fazemos confusão nisso, porque a gente quer que Deus haja na nossa velocidade, no nosso tempo, da nossa maneira. Foi algo que nós falamos no capítulo passado. O nome disso é idolatria. Quando eu crio um Deus segundo a minha imagem, para se conformar às minhas vontades e fazer aquilo que eu desejo. Não falhará, não tardará. Do jeito que ele falou que vai acontecer, aconteceu. E como foi com Jesus? Ele trouxe Jesus no tempo certo. De que maneira? Como um bebê. Ele poderia ter trago ele já adulto? Poderia, mas ele trouxe como um bebê. Depois que ele chegou como um bebê, ainda levaram-se 30 anos para que ele começasse o ministério dele na terra. Deus tem um tempo correto. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor do tempo. Então, Abacuque, fica tranquilo, porque vai acontecer. Vai vingar. Eu sei que essa visão, Abacuque, eu mesmo estou garantindo ela, o Senhor está dizendo. E aí no versículo 4 ele começa um contraste que a gente vai ver em todo o caminho, do soberbo e o justo. E ele fala assim para Abacuque: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. O soberbo não tem a alma reta. E a gente sabe que ele está falando da Babilônia por causa do verso 5. O verso 5 é uma clara alusão a Babilônia. O vinho enganoso, a boca escancara como um sepulcro, como morte, nunca se farta, ajunta as nações, congrega para ela. Então ele está falando da Babilônia. O decreto de Deus é contra a Babilônia. E ele diz: esse é o soberbo, esses são os caldeus. E a gente vai lembrar que a Bíblia fala para nós em 1 Pedro 5,5 que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Um amigo meu, uma vez explicando esse versículo, ele fez uma ilustração que eu achei muito interessante. É como se Deus colocasse a mão no seu peito e você estivesse tentando andar e ele te segurando, porque ele resiste ao soberbo. Ele literalmente evita, né? Ele deixa, ele para o soberbo. E aí ele fala: mas o justo, em contraste com o soberbo, o justo vive pela sua fidelidade. O justo vive pela fé. O pastor Hernandes Dias, no seu comentário, ele diz assim, abre aspas: o justo viverá pela fé, que raiou como luz no angustiado coração do monge agostiniano Lutero e o levou à conversão. Esse texto, disse Lutero, foi para mim a verdadeira porta do paraíso. A justificação pela fé foi o grande estandarte da reforma, no tempo em que a igreja romana pregava abertamente a salvação pelas obras. No século XVIII, John Wesley se converteu ao ouvir a leitura do comentário de Romanos escrito por Lutero e se tornou o maior avivalista do seu tempo. O justo vive pela fé. O justo vive pela aliança. O justo vive pela sua resposta em fidelidade à aliança que Deus fez com o seu povo. Abacuque está ouvindo isso aqui e claramente vem na mente dele quem Deus é. Vem na mente dele o chamado de Deus para a nação de Israel. Deus chama Abraão, Deus faz com Abraão uma aliança, e essa aliança inclui um povo. Deus faz uma aliança com Davi, de que nunca lhe faltaria um herdeiro no trono. As promessas de Deus estão ali, estão sendo colocadas diante dele, e o que ele está dizendo aqui, Deus está dizendo para ele é: o justo
vive pela fidelidade, pela forma como ele reage em fidelidade à aliança. Esse é o justo, o que vive pela fé. O justo viverá pela fé, é a certeza de quem Deus é. O justo viverá amparado na palavra de Deus, aquela palavra que ele deu aos patriarcas. O justo viverá pelo que ele sabe de Deus e não pelo que ele enxerga da realidade. Não sei se você lembra, um filme chamado Matrix, um filme que saiu acho que em 99, 2000, e ele basicamente mostrava uma realidade feita, né? Nós vivemos uma realidade que é feita, mas a realidade mesmo é outra. Nós estamos sendo enganados, e há uma guerra nessa Matrix. É mais ou menos isso aqui. Nós vemos algo, mas nos movemos pelo que vemos. Mas na Matrix ele sabia que ele estava movendo em algo falso. O justo viverá pela fé, é a gente olhar para a circunstância, olhar para o que nós estamos vivendo, sem tirar os olhos de quem Deus é. Seja um momento de muita abastança na sua vida, seja um momento de muita luta, nós vivemos por quem Deus é. Nossos olhos precisam estar fitados no Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por aquilo que nós sabemos, que nós cremos, sabemos de quem Deus é. Nós vivemos e nos movemos pela fé em Cristo Jesus. E é dessa forma que Deus está dizendo aqui. A importância dessa verdade nos dias de Abacuque. A visão que Deus deu a Abacuque, que deveria ser gravada para veiculação ampla e universal, tinha um elemento de conforto e encorajamento imediato para o profeta e toda a nação. Os caldeus, com toda a sua arrogância, não subsistiriam. A orgulhosa Babilônia seria desarraigada física e espiritualmente, mas o pequeno Judá não seria destruído, nem politicamente, nem espiritualmente. Nós estamos falando de Babilônia, um médio império, e Judá, duas tribos. E o que Deus está dizendo para Abacuque é: os caldeus irão cair, e vocês viverão, porque eu tenho uma aliança com vocês, porque é sobre mim. Sim, eu suscitei os caldeus. Sim, eu estou deixando que eles disciplinem vocês, mas vocês viverão pela fidelidade à minha aliança. Eu não esqueci isso, Abacuque. Isso não passou batido, Abacuque. Fica tranquilo, Abacuque. Enquanto os caldeus confiavam em si mesmos, e isso é o que o soberbo faz, enquanto o caldeu tinha em si o seu Deus, o justo vive pela fé. O justo vive por quem Deus é. O justo se lembra quem é o Senhor. É isso que Deus está dizendo aqui para Abacuque. Ele está dizendo que essa aliança que ele tem, ele leva a sério. Essa aliança que ele fez com o povo, ele leva a sério. E por causa dessa aliança, ele vai permanecer fiel ao povo. E o justo deve viver com base na aliança, e não com base no que ele vê, não com base no que ele caminha. Irmãos, tem muita coisa desse versículo que nós poderíamos estar explorando aqui, mas eu quero me ater em todo o capítulo. Depois nós vamos falar mais sobre ele. Se você veio na escola bíblica dominical, você teve a aula sobre a justificação, você deve estar entendendo um pouco melhor o que a gente está falando aqui. Então, nós vamos falar disso durante o ano, mas eu quero que você entenda a importância desse versículo, a importância dessa revelação. Essa revelação mudou a vida de muita gente. Aqui o reverendo Hernandes está falando ele falando de Lutero. Eu estava lendo também sobre esse texto, diz que Lutero estava numa peregrinação, quando esse texto lhe foi trago à mente, né? O Senhor iluminou esse texto, ou revelou a profundidade do texto a ele. Ele estava de joelho numa peregrinação, de joelhos, subindo lá até um determinado local, onde dizem que havia um artefato de vidro contendo embaixo dele
um local onde tinha gotas de sangue, que possivelmente eram gotas de sangue de Jesus. E os romeiros iam de joelho e beijavam aquele vidro para expiar os seus pecados. E o historiador estava dizendo que enquanto ele fazia a sua romaria ali de joelhos, esse versículo veio soprado à sua mente, que dizia: o justo viverá pela fé. Não é indulgência, você não vai pagar, não são suas obras, não está em você. E aí ele se levanta e volta para a Alemanha. Ele estava na Itália, volta para a Alemanha, e aí dá o início de toda a reforma protestante, das teses, de todo o movimento da reforma que nos atingiu e nos atinge até hoje. O justo viverá pela fé. E o versículo 5 a gente vê ele falando claramente que vai punir os caldeus, vai punir a Babilônia. E depois entra a parte no capítulo que a segunda parte desse capítulo eu chamei de ai, 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 ai. São 5 ais que Deus faz. Ai, 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 ai. Ele começa então a descrever para Abacuque o que ele ia fazer com os caldeus. E aí ele fala assim, versículo 6: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio dito zombador, e dirão: ai daquele que acumula que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhe servirá de despojo. Visto como despojaste muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O primeiro ai, ele começa a dizer: coitado de você, cuidado com você, Babilônia, porque por causa da sua ganância, você se fez rica, você conquistou, você edificou lugares fabulosos. A gente vai ler, você vai ler que havia os jardins suspensos da Babilônia, lindo, uma das maravilhas do mundo da época, riqueza, luxo, edificado e construído sobre ganância. O ganancioso, ele diz assim: eu vou juntar o máximo que eu puder, o mais rápido que eu puder, independente de quem eu ferir, de quem fique no meu caminho. Por quê? Porque eu não sei o que me sobrevirá amanhã. O justo vive pela fé. O ganancioso não consegue ver Deus além de si mesmo. Seu Deus é a sua força, seu Deus é a sua habilidade. E era isso que ele estava confrontando a Babilônia. Você vai despojar as pessoas, você tem muitos credores, e daqui a pouco, Babilônia, esses credores vão se levantar, e eles são fracos individualmente, mas vai vir alguém mais forte que você, e eles vão somar na sua ruína, Babilônia. É isso que ele está dizendo aqui para o profeta. Ai de ti, a sua ganância te consumirá, Babilônia. Então, o primeiro ai, ganância, ele está julgando a ganância da Babilônia. O segundo ai, versículo 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai de ti, que foi cobiçoso, não apenas ganancioso, mas invejoso. Você viu o que era mais bonito nas terras e trouxe para você. Você viu o que era mais bonito na terra do Líbano e trouxe para você. Você não se contenta com nada que você tem, Babilônia. E por isso você será julgado. Por isso você já foi julgado. É por isso que você vai ser destruída. Eu ouvi uma reportagem essa semana que me chamou a atenção, e eu acho que cabe muito bem nisso que nós estamos dizendo aqui. A Colômbia tem um lugar em Medellín que era o antigo bunker, o antigo prédio
que o narcotraficante Pablo Escobar usava para se esconder. Virou um lugar de atração turística. E eles agora estão destruindo aquele lugar. Dizem que era um lugar luxuoso, com carros, com obras de arte, que ele via, ele queria, ele ia lá, pegava e pronto. Ele era um homem que construiu uma fazenda que tinha hipopótamo. Ele importou bicho para a fazenda dele. Ele se gabava da sua potência, da sua força, em todas as áreas. Se você viu o seriado Narcos, que fala da vida dele, muita coisa ali é ficção, mas tem muita coisa também registrada com fidelidade. Ele não sabia ouvir não. Se falassem não para ele, ele matava. Se olhassem torto para ele, ele matava. Ele se sentia indestrutível, dono de todas as coisas. E aquele bunker era o seu palácio. E essa semana foi decidido que ele será implodido. Acho que agora, no início de março, ele será implodido. Ai de ti, Babilônia, que acha que a tua força compra tudo, que acha que o teu dinheiro compra tudo, que acha que pode olhar o que você quiser e ter o que você quiser. O Norman Champlin diz assim: a águia babilônica que voava alto ia se tornar o verme babilônico que se arrastava ao nível do solo. A Babilônia parecia estar fora de ação de retaliação, mas o tempo provaria o contrário. Eles planejavam destruir a todos e saquear a todos. E esse versículo diz: o que você saqueou, ser-te-á testemunha, será testemunha contra você. A pedra que você tirou de longe e colocou na sua parede e edificou, será testemunha do seu fracasso. A madeira que você trouxe de longe será testemunha do seu fracasso. Você vai cair, você vai acabar. Terceiro ai, do versículo 12 ao versículo 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 12 e 13, ele está dizendo, ele vai mostrar para a gente: ai daquele que fundamenta e edifica a cidade com sangue. O genocídio era uma prática comum em Babilônia. Eles chegavam e dizimavam, matavam, acabavam. Eles diziam: ai daquele que faz isso. Uma casa edificada sobre corpos torturados e esqueletos não pode ser habitada. Na sua ansiedade de levantar o monumento, eles edificaram uma casa de vergonha. O sangue daqueles mortos injustamente iria clamar já já, e eles seriam destruídos. E aí é interessante porque ele está dizendo, ele faz um contraste muito interessante nesse ai. Ele está dizendo: eu vou destruí-lo, a glória deles vai acabar, mas a minha glória vai encher essa terra, como águas cobrem o mar. A terra será cheia da minha glória. Quem é Babilônia hoje? Quem é? Cadê aquele império maravilhoso, forte, poderoso? Quem é Babilônia? O máximo que a gente lembra da Babilônia é quando o pastor resolve falar aqui nos profetas, e quando você está na aula de história, aquela hora que você não vê a hora dela acabar. O que mais que você sabe da Babilônia? Mas olha a palavra do Senhor, desse dia que foi promulgado para Abacuque até agora. A palavra do Senhor não passou. Pelo contrário, ela encheu a terra. Ela chegou até nós, chegou até onde ainda não havia chegado. E ela continua indo. Então aqui há um apontamento de esperança para Abacuque. Abacuque, você está vendo? Está complicado? Mas lembra, eu vou encher a terra com a minha glória. A terra inteira vai conhecer quem sou eu. Eu vou trazer glória ao meu nome sobre toda a terra. E é isso que ele está dizendo. A glória da Babilônia vai passar, mas a minha glória não passará. E aí vem o quinto ai, quarto ai, o depravador. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor,
e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Será farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a vergonha cairá sobre a sua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. Ai daquele que dá bebida forte, que embebeda o seu companheiro, para que ele seja fragilizado e tira vantagem dele enquanto está fragilizado. Ai daquele que embebeda para que ele passe vergonha. Ai daquele que astutamente usa o seu companheiro. Ai daquele que se faz amigo, que se torna confidente para tirar tudo que pode do seu companheiro para usar contra ele. Não é só a bebida aqui, é a astúcia. É a astúcia. Ai daquele que maquina uma forma de se promover sobre o outro. Ai de ti, Babilônia, porque é assim que você faz. Você chega com a proposta de paz, você traz vinho, né? Você vai lembrar, o Cassandro pegou aqui no início de janeiro, quando Daniel decide não tocar nas comidas e nas iguarias finas e no vinho da Babilônia. Parece que era uma prática comum trazer pessoas de outras nações, dar o melhor para eles, enchê-los de bebida, enchê-los de comida, embebedá-los para que eles envergonhassem as suas crenças, envergonhassem o seu Deus. Era comum a despersonalização na Babilônia. Então você chegou lá, você mudou de nome, você já não tem mais o mesmo nome. Daniel era Beltesazar. Ele perdeu, eles queriam tirar a identidade dele. Ai desse astuto, ai desse que anda tentando promover a ruína daquele que confia nele. Não apenas o povo da aliança, isso vai atingir. Porque é interessante o versículo 17, porque até então a queixa de Abacuque é sobre Judá. Mas Deus mostra que a aliança dele é com Judá, mas ele também se importa com todas as nações da terra, porque Israel é chamado a abençoar todas as nações da terra. E ele diz assim, porque o que você fez com o Líbano, a violência que você fez, vai te cobrir. A destruição que você fez com a nação como um todo, o que você fez com a terra, o que você fez com os animais, o que você fez com as pessoas, isso clama contra você. E eu vou te punir, Babilônia. E por fim, o último ai do idólatra. E esse aqui era a grande preocupação de Abacuque. Ele termina o capítulo 1 falando sobre isso. Senhor, Marduk vai te vencer? O Deus deles vai ser mais forte que o seu Deus, que o nosso Deus? E aí Deus vai responder para Abacuque assim, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Mas o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus começa a dizer para ele, o que adianta, Abacuque, esse mar de ídolos? Toda vez que eles apertam, eles descobrem um novo ídolo, eles inventam uma nova pessoa para adorar, uma nova forma de adorar. Eles fazem segundo o coração deles. Esses ídolos são vãos, são vazios. Não se preocupe, Abacuque. Não se preocupe. Eu me lembro que um pouco antes da minha avó morrer,
eu estava no hospital, e a gente conversando, eu falei, conta um pouco, como é que a senhora conheceu a Jesus? Com quantos anos a senhora conheceu a Jesus? Ela falou, eu tinha uns 5 anos. Eu falei, tá variando, né? Porque eu sabia da história, a história era mais para frente que ela tinha conhecido a Jesus. Mas 5 anos? Eu falei, eu dava banho nele. Eu falei, pronto. A Júlia estava comigo, né? Você estava comigo. Eu falei, como assim você dava banho nele? Eu dava banho neles tudo, no Jesus, na Maria, no José. Aonde? Eu ia lá na igreja, eu pegava eles e eu dava banho neles. Ela lavava os santos, né? Ela lavava os santos. Aí um dia eu vi que ele era oco, ela falou. E eu falei, eu nunca mais vou voltar aqui, isso aqui não é nada, né? Ela usou um termo assim e tudo mais. Mas é basicamente essa a visão. Nós colocamos, idolatria é colocar em algo vão todas as suas esperanças. É colocar em algo que não pode te responder a todas as suas esperanças. É colocar num sistema político, numa ideologia política, num sistema financeiro. Eu até brinquei aqui, né? Às vezes Deus quer dar graça para a gente, né? Mas daí a gente chega e vai orar, Senhor, o amigo me chamou com um tal de telex frio, eu acho que é do Senhor. Mas aí a ganância é tanta, né? Que o cara entra em nome de Jesus, né? E quebra. Mas Senhor, e aí Jesus fala para ele, não, eu falei telex fria, é fria, meu amigo, sai disso. Idolatria, o marido pode ser idolatria, a esposa pode ser idolatria, o filho, a carreira, a igreja, o púlpito, o chamado. Sempre que a gente coloca em algo que não Deus, a solução de todas as coisas, ou a solução que pode haver, então disso é idolatria. É isso mesmo, irmão. Idolatria. Porque o justo vive pelo que crê, pela fé, não pelo que vê, não pelo que tem agora palpável na mão, mas pelo que ele espera e conhece sobre quem é o seu Deus. Essa resposta de Deus para Abacuque é fabulosa. Ele fala, Abacuque, os ídolos dele vão passar, mas o Senhor permanece no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ninguém tem direito de questionar, de falar ou de perguntar. Nenhum desses outros ídolos faz frente a quem o Senhor é. Mesmo que o templo seja destruído, o Senhor está no seu santo lugar. O Senhor está aonde Ele sempre esteve. O Senhor é o Senhor. Não se preocupe, Abacuque. Abacuque não vai vencer. Se você chegar em casa depois e você ler o Salmo 96, você vai ver que esse é o contexto. Alegrai-vos, cantai um novo cântico ao Senhor, cantai entre as nações, diga entre as nações que o Senhor reina. Esse era o anseio do povo, esse era o anseio daquele povo que estava no cativeiro, porque diziam para ele, o seu Deus é menor do que o nosso, e eles estão respondendo num salmo dizendo, ele não é menor do que o nosso, do que o Deus de ninguém, ele é Deus. Que todas as nações saibam que o nosso Deus continua sendo Deus, e continua no mesmo lugar, e ele não mudou, porque o que eu vejo não é consoante o que eu desejo. Essa é a visão que Deus vai falando com Abacuque. E Abacuque 2 nos leva a refletir algumas coisas, irmãos. A primeira reflexão que eu quero trazer para os irmãos é que somos justos e justificados por meio de Cristo Jesus, a nova aliança. A antiga aliança precisava de um sacrifício. A antiga aliança, uma vez por ano, levava-se um animal diante do sacerdote, o sacerdote pegava esse animal, depois de fazer todo um ritual de purificação, colocava a mão sobre esse animal, imputava os pecados daquele pecador que estava oferecendo esse animal ali diante
de Deus, ia lá para um lugar, sacrificava esse animal, aspergia o sangue sobre esse pecador, e ele estava então liberado para mais um ano de pecado. Nós vamos ter agora o carnaval, né? Basicamente é isso. Você termina o carnaval, você vai para a quarta de cinza, toma uma cinzada na testa e você está tranquilo, 40 dias sem comer carne, pelo menos na sexta-feira, né? E depois está valendo. Vai enterrar os ossos um sábado de aleluia, né? É mais ou menos assim que a gente vê a tradição se perpetuando. O Senhor nos justificou nessa nova aliança. Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele se fez o sacrifício em nosso lugar. Ele assumiu de forma substitutiva a minha pena. Ele morreu a minha morte. E pelo sangue dele eu sou redimido, e pelos méritos dele eu sou justificado. Eu sou justificado pelos méritos de Cristo e não pelos meus méritos. Eu sou justificado pelo que ele fez e não pelo que eu escolho. E não pelo que eu faço, e não pelo meu merecimento, e não porque eu sou bonzinho, e não porque eu sou legal, e não porque eu venho na igreja em todos os cultos. Eu sou justificado por aquilo que Cristo fez no meu lugar, na cruz do Calvário. Não é meu mérito, não é minha posse, não é minha influência, não é se você nasceu num lar evangélico. Você pode ter nascido num lar evangélico, ter 45 anos de idade, é jovem, 45, vou pegar mais velho, 50 anos de idade, né? E nunca ter entendido profundamente o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, porque você só está seguindo um ritual, e a justificação para você é só participar de um grupo. O sangue de Cristo Jesus nos purificou do nosso pecado. Ele, o justo, viverá pela fé. Ele viveu pela fé. Ele morreu porque Deus tinha o plano bem estabelecido, no tempo certo, no timing correto, para nos proporcionar salvação. Nós amamos porque Ele primeiro nos amou. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos justificou. Paulo vai dizer: aos que de antemão conheceu, também os justificou, predestinou, e os que predestinou também os justificou. Somos justificados pelos feitos e méritos do Cordeiro. A justiça a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé, é o forte alicerce do crente. Se você chegar em qualquer lugar, em qualquer outra igreja, que disserem para você que você pode ser justificado, que você pode ter seus pecados perdoados, que você vai ter um favor especial com Deus por aquilo que você faz, por quanto você coloca no gasofilácio, desconfie desse evangelho pregado. Não é um evangelho sadio, porque o evangelho diz que é só pela fé. Só pela fé. Só pelos méritos de Cristo Jesus. Segunda aplicação, a segunda reflexão que eu queria trazer para nós essa noite é que, como justo, vivemos pelo que esperamos e não pelo que vemos agora. Essa era a dinâmica do Abacuque. Ele está vendo destruição, ele está vendo complicação e ele está clamando ao Senhor. E o Senhor diz para ele: Abacuque, viva em fidelidade à aliança. A gente vai ver em 2 pontos mais, depois do justo viverá pela fé, do versículo 4, ele fala no versículo 14, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Ele está no meio de confusão, ele está no meio de problema, ele está no meio do caldeu invadindo ali, e Deus vem para ele e fala assim: olhe para o tempo onde a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Não olhe para a invasão, não olhe para o problema. E ele vai dizer: olhe para o Senhor que continua no seu santo templo. Não olhe, não dê ouvido a eles dizendo que Marduk é maior do que Elohim ou do que Yahvé. Ele não é. O justo vive pela fé, vive pelo que eu espero e não pelo que eu vejo. Às vezes a realidade é muito boa e você acha que está
abafando, ou a realidade é muito dura e você acha que algo está acontecendo de errado com você e você tende a se deixar conduzir pelo que você vê e vive no momento. Ou perde as esperanças, porque parece que as tuas orações não são respondidas, parece que Deus não chega logo, parece que é difícil demais aguentar, mas aí você não consegue perceber que a cada nova manhã o Senhor te revestiu de graça para suportar o novo dia. Você está tão focado no que não está funcionando que você deixou de perceber o que Deus fez naquele dia na tua vida. Você deixou de perceber como Deus te capacitou para aquele momento, como Deus segurou para aquele momento. O justo vive pela fé e não pela realidade. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Eu já contei essa história aqui várias vezes, mas eu vou contar de novo. Quando a Ana Júlia foi para nascer, eu vim para cá, a gente estava na missão, e meu pai, na melhor da boa intenção, me chamou para conversar, e ele disse que eu era extremamente irresponsável por ter um filho na missão, onde já se viu, eu e minha mulher comeria qualquer coisa, mas agora tinha uma neta, tinha um filho, que história de jirico é essa? E aí os argumentos dele não se sustentaram, até o momento que ele olhou nos meus olhos e disse: você para mim é um vagabundo. Você é vagabundo, você não produz nada, você vive de oferta dos outros, você vive de esmola dos outros. Não criei filho para isso não. E eu olhei para ele, eu me lembro de ter perguntado: mas pai, qual é a sua segurança? Ele falou: eu tenho empresa, eu tenho, o que eu construí. Isso era 2002, estava indo bem. E eu me lembro de ter falado para ele: pai, mas se a economia mudar, mas não vai mudar, a coisa está indo, está andando. 2010 eu estava desmontando a empresa. Por quê? Porque a economia mudou. Porque a economia mudou, ele quebrou. Mas o Senhor continua fiel, firme no seu santo tempo. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu tenho medo de que venha pela frente, é por quem eu sei que o Senhor é. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a certeza de tudo que eu ainda não vi. Andar por fé é lutar contra o que você vê, internalizando aquilo que você crê. E nós temos um péssimo hábito, irmãos. A gente acha que só missionário e pessoas que são chamadas ao ministério vivem pela fé. Se você parar para pensar, você vive pela fé. Que é isso, pastor? Eu trabalho numa multinacional, trabalho na Itaipu. Você vive pela fé. Deus só usa a Itaipu para prover o seu salário. Mas você vive. Mas você vive pela fé. Ah, Senhor, eu trabalho na loja tal no Paraguai. Tudo bem. Deus só usa aquilo. Eu sou funcionário público, eu sou funcionário do governo. Você vive pela fé. Se você perder isso de mente, é bem capaz que você vai gerir a sua vida pelo que você vê. É bem capaz que no dia que você perder esse emprego, você se desespere e diga: acabou, não tenho mais chance para mim, o que vai ser da minha vida? Agora, se você entende que Deus providencia uma empresa, providencia um lugar para que você viva e para que supra as suas necessidades, o dia que você perder esse emprego: pastor, é impossível ser mandado embora. É o que você pensa. Vai que muda, né? Vai que muda. O dia que você for mandado embora, se você entende que Deus supre e que Deus vai suprir outro lugar para te sustentar, você vai pelo menos passar por esse momento de aflição com o coração tranquilo,
porque você crê quem Deus é. Você sabe quem Ele é. Você sabe que Ele te sustenta. Ele usou aquela empresa agora, e Ele vai usar a próxima empresa depois, e a outra empresa depois, e Ele vai usar o que Ele quiser usar. Sabe, a gente não precisa ficar tão desesperado com a reforma da Previdência. Porque a gente já está aqui desesperado por uma coisa que vai acontecer daqui a não sei quantos anos. Sequer sabemos se chegaremos vivos para nos aposentar. Aí você vai falar, claro, pastor, que agora é aos 210 anos que você vai se aposentar. Né? Não, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos preocupados, nós estamos vivendo numa época que a preocupação do amanhã rouba de nós o hoje. Você está preocupado com a reforma da Previdência porque esse meu filho não entrou nem na faculdade ainda, ele não vai. Acabou de nascer um menino, meu Deus, não vai aposentar com salário integral. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos aqui preocupados com coisa que a gente vê, perdendo o sono por coisas que você está vendo, e sequer tem parado diante do Senhor para buscá-lo e entender o que Ele vai te dizer na situação. Minha empresa está em crise, eu não tenho mais saída. Aí o cara só olha para o boleto que venceu, só olha para o funcionário que bate na porta, só olha para mim, e em vez dele melhorar, ele vai piorando a coisa, porque o que ele vai fazer? Ele não vai buscar o Senhor, ele vai se afastando do Senhor. Aí ele começa a beber igual um condenado, aí depois que ele bebe igual um condenado, ele troca a família dele, e aí quando ele não aguenta mais, o que ele faz? Ele dá um tiro nos miolos. Vejam nos jornais quantos e quantos relatos disso está acontecendo. Por quê? Porque está olhando para a situação. Quando talvez deveria se levantar e dizer, Senhor, eu tenho feito besteira atrás de besteira, me ajuda. Socorro. Mas é orgulhoso o suficiente para dizer, eu sou autossuficiente, eu construí. E aí um dia, a família abre a porta da empresa e está lá o bonitão, autossuficiente, pendurado, rodando de um lado para o outro, com a língua para fora, roxo. Não morreu nem com dignidade. Você resolveu tirar por causa do carro? Vai aqui, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos por quem Deus é. E você precisa entender que você vive pela fé. Deus só providenciou um meio de você ganhar a vida. É Deus que te dá saúde, é Deus que te guarda, é Deus que permite que você acorde a cada manhã e tenha o seu coração renovado. Você precisa olhar para o Senhor, irmãos. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos deixar de curtir o sofrimento. Eu falei isso na semana passada. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Sofrimento é ficar curtindo a dor. E ela fica ali, cozinhando, orgulhando. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. Você vive pela fé. Se você come, é porque Deus te deu. Se você está numa empresa que tem uma fundação que vai te dar uma aposentadoria abençoada, é porque Deus usou isso para te abençoar. E aí você não precisa ser como o caldeu ganancioso, que vai juntar cada centavo. Você pode dividir, porque Deus te deu para abençoar outros também, para que você seja resposta na vida de outros também. Você não precisa preocupar em abençoar alguém, porque pode ser que amanhã falte. Olha, então, eu comprei 12 latas de milho verde, aí o vizinho bate e fala, vizinho, você tem uma lata de milho verde? Não tem. Aí a mulher fala, mas não comprou 12? Mas vai que falta. São 4 semanas, eu posso querer comer 3 na semana? Aí vai que naquela semana só tem 2, aí eu vou ter que gastar gasolina, aí a lata que era R$1,55, porque eu gastei gasolina, ela vai sair a R$1,78. Tem o Júlio, né? Todo mundo odeia o Cristo. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então vamos lá, passamos para a terceira reflexão. Como justos, a terceira reflexão, nós temos que entender que a história ela não é cíclica, mas que Deus é o Senhor da história. E a história caminha para um dia que Deus julgará uma vez por todas as nações, estabelecerá de uma vez por todas o seu reino.
A história não é uma série de repetições. Deus é o Deus da história. Deus controla a história. Deus controla o tempo. Deus controla os dias. Ele põe o dedo dele na história a hora que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. O tempo de Deus é perfeito. O timing de Deus é perfeito. E no tempo que a gente vive, o desafio de esperar é muito grande. A gente quer as coisas para ontem. Deus está chamando a gente às vezes para esperar. Às vezes a resposta que Deus está te dando, meu amigão, minha amigona, espera. Não se move. Fica quieta. Não se arreda. Espera. Mas a gente não quer esperar, a gente quer fazer, a gente quer dar um jeito no negócio, a gente quer criar mais um ídolo, a gente quer dizer que Deus mandou a gente fazer, e aí a gente vai fazer, e aí a gente vai só piorando as coisas. Deus é Senhor do tempo, espera. E espera com o Senhor não é passivo. Presta bem atenção. A gente tem um problema com essa palavra, espera. Porque a gente acha que esperar é comprar uma rede, colocar num gancho, comprar uma água de coco, deitar, colocar o pé para cima e ficar ali, ó. Né? A gente acha que esperar é passivo, mas espera com o Senhor não é passivo, você está em obediência. Você vai esperar ativamente, você vai continuar ali na sua torre de vigia, esperando, perguntando ao Senhor, investindo tempo em saber. Você vai estar atento à voz dele, você vai estar atento à palavra dele. Você vai esperar ativamente, porque você sabe que em qualquer momento ele vai te responder. Nós que fomos ensinados que as coisas precisam ser para ontem, precisamos aprender a esperar, ainda que haja angústia e dúvida, ainda que haja incerteza, espera. E mais, irmãos, ainda que haja uma situação imutável na tua vida, ainda que você saiba que Deus não vai vir em teu socorro naquele determinado questão, olha para o dia que nenhuma lágrima mais vai cair de nenhum rosto. Olha para o dia que não haverá mais dor, porque você foi justificado pelos méritos de Cristo, e esse dia vai chegar. Então, se você não consegue mais esperar para sair da sua dificuldade, espera por esse dia em que você vai se encontrar com o Senhor. Mas espera, coloca o teu coração diante do Senhor. Ainda que você não veja, espera no Senhor. Espera a tua alma no Senhor. Algumas aplicações para os nossos dias. Eu coloquei aqui como quarto ponto uma tarefinha da semana para você. A tarefa da semana é que você ore pedindo ao Senhor para te dar a perspectiva da sua vida a partir daquilo que Cristo fez por você. Para que você ore ao Senhor, para que você se enxergue através do sacrifício de Cristo Jesus. Para que você se olhe não pelas exigências do lugar que você vive, do meio que você está, da sua família, da sua esposa, de você mesmo, do espelho, mas que você se olhe pela perspectiva do sacrifício, da obra redentora e justificadora de Cristo Jesus. Para que você olhe para Ele, para o que Ele fez, e que você entenda, e que o Espírito Santo de Deus coloque em você o entendimento do que quer dizer essa frase: o justo viverá pela fé. Para que o Espírito Santo de Deus aplique essa justificação, para que você entenda isso no seu coração. Eu te garanto que isso vai trazer descanso à sua alma. Se você entender isso, uma coisa eu te falo: o pecado para de ter o peso que muitas vezes a gente acha que ele tem, e a vida de santidade passa a ter a prioridade em nós, aquilo que o Cristo fez por nós na cruz. Segunda tarefinha: peça para Deus escanear o seu coração e ajudar você a perceber em que área ainda não consegue se submeter ao senhorio de Cristo. Qual a área do seu coração que você ainda ouve de Jesus?
Qual a área do seu coração que ainda é ai? Então peça ao Espírito Santo de Deus para te mostrar isso. Peça ao Espírito Santo de Deus para te convencer do pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo é que quando você sair daqui e chegar na sua casa hoje à noite, depois de ter comido um bom trio delícia por aí, antes de ir para a cama, bota seu joelho no chão e pergunte ao Senhor essas coisas. Antes de ir para a cama, amanhã, ou separe um tempo amanhã, coloque o seu joelho no chão e pergunte, Senhor, qual área da minha vida eu ainda não submeti ao seu senhorio? Que área da minha vida ainda tenho vivido idolatria? Senhor, será que eu ainda acho que a solução para mim vai vir externa e não vai vir do Senhor? Convença o Espírito Santo de Deus. E por fim, essa semana, desfrute da presença de Deus. Separe um tempo na sua agenda para ficar você e você mesmo. Pastor, eu tenho um filho pequeno, põe ele para dormir. Mas se ele não dormir, dá Dramin para ele. Não sei. Tome um banho, feche a porta. Não sei. Ache um tempo nessa semana. Desfrute da presença de Deus. Contemple, louve por quem Ele é. Sabe, para diante de Deus, não para perguntar, Senhor, quando que isso vai ter fim? Mas para diante de Deus para fazer o que o Abacuque fez. O Abacuque fez assim, Senhor, o Senhor é rocha, o Senhor é fortaleza, o Senhor é inabalável. Lembra dos atributos de Deus, lembra de quem Deus é. Gaste um tempo essa semana só adorando ao Senhor por quem Ele é. Eu tenho certeza que assim como Ele falou com Abacuque, Ele vai falar com você também. Que você, justo, se é justo, vai viver pela fé. Amém?